Para partir para a palavra, eu vou pedir para você já abrir a sua Bíblia em Efésios capítulo 2, só para fazer de conta que eu estou começando a palavra mesmo, assim. Eu não vou ler agora, mas daí já dá aquele ar assim, né? Começou a pregação. Então abra a tua Bíblia em Efésios capítulo 2. É que se não falar, parece que eu não vou pregar, né? Parece que eu estou continuando os avisos. Então, abra a sua Bíblia, mas eu ainda vou falar bastante até a gente ler o versículo. Não, vai ficar assim mesmo? Eu achei que tá meio ruim, tá não? Tá ruim, né? Parece que tem alguém falando junto comigo quando eu falo. É a impressão que eu tenho. Pô, se eu pegar esse de fio aqui, capaz de eu cair com ele. Não tem um de um fio bem comprido? A gente troca, não tem problema. Se achar que tem um de um fio assim bem comprido, a gente troca. Alguém podia me servir aqui com R$2? É 20 a escola. O que está com 2? Não, assim, pega um de fio aqui, traz pra mim. Me ajuda aqui, faz o nome de Jesus. Que daí eu já vou entrando aqui na palavra. Os irmãos não vão ficar me assistindo puxando cabo ali, vai ficar meio complicado. Irmãos, nós estamos numa série de mensagens a respeito de membresia. Desculpa, a respeito de igreja. Coloca para mim lá no banner. Igreja gloriosa. Nós estamos falando aí algumas boas semanas já a respeito de igreja. Fica aqui comigo, irmão, não se distrai com os irmãos. Eles resolvem o problema lá. Nós estamos falando aí há mais ou menos 2 semanas a respeito da igreja gloriosa, a igreja de Jesus Cristo. Nós estamos tentando entender o que é a igreja e como nós devemos... Obrigado, eu acho que vai ser melhor, vamos ver. Alô, som. Acho que está melhor, né? Acho que está menos aquela microfonia. No final da pregação eu caio aqui enrolado nesse fio. Mas vamos ver como é que vai ser. Então nós estamos falando a respeito da igreja. Nós já falamos da igreja num âmbito comunitário. Nós já falamos da igreja num âmbito prático. De relação ao serviço, foi o que nós falamos semana passada. Nós dividimos em uma família para o pai, uma noiva para o filho, uma morada para o espírito. Já vou falar mais sobre isso daqui a pouco. E semana passada nós falamos nessa ótica, nesse entendimento a respeito de a igreja ser essa noiva, esse corpo de Cristo que se movimenta em serviço em favor do reino e em favor do Senhor. Quem estava aqui semana passada? Então nós aprendemos, eu vou só dar um resumo aqui para você, que a partir do momento que eu entro na fé cristã, eu sou colocado em uma realidade de serviço. Não existe crente que não faz nada. Não existe alguém redimido que assiste culto. Nós vivemos em uma realidade de igreja onde nós somos sempre tentados ao consumismo. Na verdade, nós vivemos em uma sociedade que nós somos tentados ao consumismo. Tudo que nós aprendemos é consumir. É muito interessante quando você faz uma análise sobre estilos de vida. Você pega, por exemplo, o teu avô, do teu avô para trás, teu avô, teu bisavô, teu tataravô. Você sempre vai perceber que o seu avô, seu bisavô, seu tataravô tinham muitos filhos, sim ou não? É claro, outra sociedade, outro tempo, diversas coisas, aquela velha piada, né? Não tinha televisão, então era outro estilo de vida. Mas não somente por isso. Quando nós olhamos para as sociedades antigas, os filhos sempre eram algo que trazia valor para a família. Então, hoje quando você está aqui a Adri tem 2 filhos, a Adri e o Júlio. E aí, se a Adri aparece grávida, automaticamente todos nós, eu que sou irmão, já falo, meu Jesus, que B.O. A menina já tem 2, o cara trabalha aqui no cavalo, não sei o que lá. E qual que é a principal preocupação? Financeiro. Por quê? Porque filho é gasto. Sim ou não? Quem tem filho? Filho é gasto. Mas por quê? Por causa da sociedade que nós vivemos. Quando você olha as sociedades antigas, filho não era gasto, filho era lucro. Por que fazia-se muitos filhos? Por que as famílias se estendiam a 10, 15, 20 filhos? Porque quanto mais filho você tinha, mais mão de obra você tinha, mais trabalho você tinha, mais lucro você tinha. Se o pai tinha apenas 2 gurizinhos, vai ser difícil, galera. Vocês não vão poder cobrar nada hoje. Tá bom. Quanto mais filhos se tinha, mais o pai tinha ajuda para trabalhar na lavoura, para produzir, para vender. E não estou falando que filho é um objeto. Eu estou mostrando para você um entendimento a respeito da vida. E hoje nós vivemos na sociedade do consumismo. Por que filho é caro? Porque nós ensinamos e vivemos a base de consumismo. A Isabel assiste os YouTube da vida, e aí todo dia, ou pelo menos dia sim, dia não, ela pede para mim, papai, vamos para Disney? E eu falo, claro, só marcar. Às vezes ela mete um Beto Carreiro, eu falo, aí dá até para fazer um cálculo aqui, outro ali, a gente vai, qualquer hora a gente vai. Por quê? Porque eles aprendem a consumir. Toda vez que eu faço alguma coisa, fui para o encontro com Deus, eu e a Adri, deixamos ela com a minha irmã, eu volto e aí, pai, é surpresinha, já quer um presentinho. Por quê? Porque tudo é consumismo. E nós, como sociedade, vivemos assim, e a igreja não é diferente. Hoje, a maior parcela de pessoas na igreja são pessoas que vêm para consumir.
você, não estou falando você, mas a maioria de nós aqui, vem com o entendimento, eu quero ouvir uma palavra, eu quero receber algo que seja bom para mim. A Fran recebeu uma dica de uma pessoa, uma dica maravilhosa. A pessoa falou para ela assim, viu, vou dar uma dica para vocês lá na igreja. Vocês têm que fazer um culto de uma horinha, num horáriozinho bom, com a palavrinha bem lightzinha. Por quê? Porque as pessoas vêm, aí enche. E o que é isso aí? É eu trabalhar para você consumir bem. Então qualquer coisa que eu faça que não seja confortável para você, tá demorando demais. Eu já tenho que me preocupar. Por quê? Porque você é um consumista. Não você entre aspas, está entendendo, né? Eu digo você em relação à cultura que temos. Não estou falando diretamente a você. Mas quando nós olhamos para as Escrituras, quando a Bíblia fala a respeito de igreja, a Bíblia não fala de um grupo seleto que faz e um grupo maior que consome. Não. A Bíblia fala de um povo que serve juntamente e todos em uma mesma sintonia, juntos servindo ao Senhor. Ou seja, você que ouve a palavra nessa noite, você está servindo ao Senhor, desde que você não tenha uma mentalidade consumista. Em algum momento você está fazendo alguma coisa. Jesus, ele diz, você quer ser grande no reino? Você não vai ser servido, você vai servir. Você vai entregar alguma coisa. Você vai lavar os pés dos seus irmãos. Então nós tratamos disso semana passada e hoje eu queria continuar nessa ideia, nesse entendimento, mas dentro de um entendimento maior. Dentro de algo que nós entendemos pelas Escrituras, chamado de sacerdócio de todos os santos. Essa é uma palavra, para mim, muito pontual. E assim, deixa eu dizer uma coisa para você, irmão. Eu já estou com o meu tempo adiantado, estou introduzindo, estou perdendo mais tempo ainda. Mas eu vou ir até onde der aqui, e aí a gente vai continuando na semana que vem. Mas eu preciso dizer isso para você. Tenha algo em sua mente, preste muita atenção a essa mensagem e esteja aqui semana que vem. Por quê, irmão? Porque a maior bênção que você pode receber numa reunião de igreja é a expansão do seu entendimento. Essa é a maior bênção, porque é no entendimento que você consegue conduzir a sua vida na fé. Se você não tem entendimento, você padece na fé. Se existe alguma dificuldade hoje grande na sua vida, uma situação que você está aí todo enrolado, tipo eu com o fio do microfone aqui, o que lhe falta? Um milagre, talvez um milagre, mas na maioria dos casos é falta de entendimento. Porque tudo na vida da fé, nós precisamos receber entendimento. Irmão, olha como nós estragamos algumas coisas ao decorrer do tempo. Quando a gente prega por uma hora, tem pessoas como a dica da Fran, não foi a Fran que deu a dica, alguém disse para ela, eu falo, nossa, para que falar tanto, irmão? A nossa fé, ela é baseada num camalhaço desse de folha. Não tem como nós não trabalharmos entendimento, porque a nossa fé é uma fé baseada num livro. Isso fala do quê? De entendimento, de intelectualismo, de compreensão, de interpretação. Posso ouvir um amém? Alguém está entendendo alguma coisa aqui? Então não se apegue a outras coisas que roubem a realidade do entendimento. Paulo vai orar pela igreja de Éfeso e ele diz assim, eu oro por vocês, para que vocês rodem no manto e fiquem balançando bastante. Nada contra isso, porque eu amo isso. Quem me conhece sabe. Só que a oração de Paulo é, eu oro para que vocês recebam espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento de quem Cristo é. E eu oro para que Ele ilumine os olhos do vosso coração, para que vocês possam compreender qual é a herança de vocês nos santos. Oração linda de Paulo, Efésios 1:17. Olha o que Paulo ora, cara, eu quero que vocês entendam uma parada. Porque quando você entende, você desfruta. Quando você entende, você consegue se conduzir nisso. Então eu queria muito a sua atenção, para que você recebesse um entendimento nessa noite. Nós vamos falar a respeito de sacerdócio universal de todos os crentes ou de todos os santos. Esse entendimento do sacerdócio, ele nasce na Reforma Protestante. Reforma Protestante, século XVI, liderada a primeiro momento por Martinho Lutero. E Martinho Lutero é aquele que traz essa ideia de que todo crente é um sacerdote. E nós vamos entender isso ao decorrer dessa mensagem. Todo crente é um sacerdote. Posso ouvir um amém? E quando Martinho Lutero trabalha isso, ele está trabalhando naquela ruptura da Reforma Protestante contra a Igreja Católica. Eu não quero que, se tiver algum irmão aqui da Igreja Católica que nos visita, eu não quero que você se ofenda em nada, eu só quero te mostrar a história. E Martinho Lutero, ele entra em combate com a Igreja Católica contra principalmente essa realidade papal da Igreja Católica, no sentido de que a Igreja de Jesus, ela funciona a partir de um grande homem e a partir de um povo que é mediado por esse homem. E Martinho Lutero fala, não, a Bíblia não mostra assim. A Bíblia mostra, e aí vem a famosa frase de Martinho Lutero que ele diz assim, do padre ao sapateiro,
todos somos sacerdotes. Todos estamos no mesmo lugar diante de Deus. Temos funções diferentes, claro, com certeza. Eu tenho uma função diferente da sua. Mas todos somos sacerdotes. Por isso, para nós iniciarmos aqui, eu queria que você tivesse esse primeiro entendimento. Olhando para as Escrituras. Todo crente é um sacerdote. O que é sacerdote? Já vamos chegar lá, calma. E dentro desse entendimento eu já expando ele para algumas realidades que aí a igreja evangélica inventou. Como, por exemplo, o pastor é o sacerdote. Errado! O pastor não é sacerdote. Ou melhor, o pastor é sacerdote, mas você também é. Eu não sou um sacerdote diferente. Então é um sumo sacerdote. Não, menos ainda. Porque o sumo sacerdote é Jesus. E a gente vai chegar lá uma hora, calma. Mas o que eu quero que você entenda? O pastor, eu não sou um sacerdote e você não. Eu não sou mediador da tua vida para com Deus. Eu sou um auxiliador. Eu sou alguém que te instrui, que te pastoreia nesse caminhar. Mas eu não faço uma mediação entre você e Deus. Posso ouvir um amém? Outra coisa que nós inventamos. O homem é o sacerdote do lar. Errado, irmão. Esse é do homem sacerdote do lar, ele entra numa frase que eu gosto muito. É bonito, mas não é bíblico. Você vê amém? É bonitinho. O homem. Por quê? Porque o homem é o líder do lar. Isso a Bíblia nos mostra. Mas ele não é o sacerdote. Davi, mas por que eu não posso falar? Porque aí nós corrompemos o entendimento do sacerdócio. Nós estragamos a grandeza do que é sacerdócio. Quem está comigo aqui até aqui? Então não existe pastor sacerdote. Não existe uma posição especial sacerdotal. Não existe homem sacerdote do lar. O homem é o líder, mas não o sacerdote. Porque todos somos sacerdotes. Posso ouvir um amém? Dentro disso eu tenho uma função diferente como pastor. Você tem uma função diferente como crente na vida da fé. Eu como marido tenho uma função diferente da minha esposa, como esposa do lar. Mas sacerdote, todos nós somos. E aí eu queria começar a olhar com você isso a partir de Efésios 2. E lembrando, nós estamos falando a respeito... Você já abriu, né? Eu não abri ainda. Nós estamos falando a respeito de uma noiva para o filho. E dentro da realidade do sacerdócio, nós vamos partir de uma noiva para o filho, igreja, uma noiva para o filho, para a igreja, uma morada para o espírito. Aqui no sacerdócio, nós vamos ligar uma coisa à outra. A igreja como o corpo, o movimento de Cristo, mas também a igreja como uma casa. Porque o sacerdócio trabalha nessas duas realidades. Posso ouvir um amém? Então vamos lá, Efésios 2, começamos pelo 1. Se você está sem Bíblia, os textos estarão aqui no telão. E ele lhes deu vida, quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais vocês andaram no outro tempo, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Entre eles também, nós todos andamos no passado, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Agora aqui, versículo 4. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo. Olha aqui para mim rapidinho. O que nós recebemos juntamente com Cristo nesse versículo? Vida. Amém? E aí ele continua, ele fala ali, pela graça vocês são salvos. E aí no 6 ele diz assim, e juntamente com ele nos ressuscitou, e com ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Deus fez isso para mostrar nos tempos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Não falei nada de sacerdócio aqui, mas quero te mostrar uma realidade antes de partirmos direto para o sacerdócio. Paulo está falando aqui do Evangelho, Paulo está falando aqui da obra da redenção. E quando ele fala da obra da redenção, ele mostra alguns aspectos do resultado dessa obra quando nós somos alcançados por ela. E Paulo começa dizendo, a primeira realidade, e aqui eu divido para você em 3 realidades. Quando nós somos alcançados pelo Evangelho, segundo Paulo em Efésios 2, a nossa condição é mudada. E logo depois a nossa condição ser mudada. Não somente a nossa condição é mudada, mas a nossa posição é mudada. E depois a nossa posição ser mudada, também a nossa vocação é mudada. Então assim, irmão, qual que é o ponto que eu queria iniciar com você aqui? O entendimento de que quando eu recebo de Jesus, a minha vida não se resolve simplesmente, eu aceitei Jesus e fechou o pastel. Tudo resolveu, agora eu sou crente, acabou aqui. Não, isso fala da nossa condição mudada. Nós éramos mortos e agora estamos vivos. Ou seja, eu era morto e vivo. Condição mudada, ele mudou a minha condição. Eu sou salvo nele. Glória a Deus por isso. Posso ver amém? Eu sei que umas horas aqui vai ser confuso, irmão, mas vamos junto aqui que vai dar boa. Hoje a pregação assim, é
É bem nível um pouquinho mais, às vezes a gente pode ficar um pouquinho mais perdido. Mas vamos lá. Minha condição é mudada. Mas também Paulo vai dizer que ele me deu vida em Cristo quando eu estava morto. Mas ele também me fez ele me ressuscitou e me fez se assentar com Cristo em lugares celestiais. A minha condição mudou, mas logo depois ele mudou a minha posição. Vamos lá, irmão. Nós éramos cativos, nós éramos mortos e presos, cativos do pecado. E aí Cristo vem até nós e muda a nossa condição, nos dá vida. E logo depois ele nos faz assentar com Cristo em lugares celestiais. Presta uma atenção, ele não nos fará assentar com Cristo. Paulo escreve no presente, ele nos fez se assentar com Cristo em lugares celestiais. Posso ouvir um amém? Irmão, vamos lá. Nesse exato momento, a Bíblia diz que Deus está sentado num alto e sublime trono. E aí ele está sentado num trono e à sua direita tem uma pessoa. Quem é essa pessoa? O filho da Maria, o homem de Nazaré, sentado à destra do Pai. E quando nós falamos, irmão, em assentado, Deus assentado num trono, Cristo assentado à sua destra, e nós assentados em Cristo, no sentido de que nós fomos reposicionados por conta de Cristo. Essa palavra assentado fala a respeito de uma posição de autoridade. Quando nós olhamos para Deus assentado num trono, mostra que Ele está no controle das coisas. Ele está no governo de tudo. Posso ouvir um amém, irmão? Por isso que isso é maravilhoso. Quando nós vamos ler Apocalipse, muitas pessoas têm aquela estigma com Apocalipse, né? Um livro que a gente não entende nada e dá medo. Só que a maravilha de Apocalipse é que quando João começa a ter a visão, a primeira visão que João tem, ele tem uma visão de Deus, ele tem uma visão do Cordeiro, e logo depois a Bíblia fala que ele escuta uma voz dizendo assim: sobe aqui e eu te mostrarei o que está por acontecer. E João sobe. Sabe qual que é a primeira coisa que João vê quando ele sobe no céu? Ele vê alguém assentado no trono. Tipo assim, cara, vai acontecer um monte de coisa, mas antes de você ouvir tudo isso, saber disso, deixa eu te contar uma coisa: Deus está no governo de todas as coisas. Não tem por que ficar apavorado, não tem por que ficar com medo. Por isso que eu sempre brinco muito com questão política, porque o crente é muito fácil de se perder, como se Deus tivesse perdido o controle. Ele está no trono. Só que mais do que isso, nós estamos com Ele nessa posição. Ele nos colocou em um lugar de governo, em um lugar de autoridade. E o que isso trata? Do que se trata esse governo, essa autoridade? Nós vamos entender isso daqui a pouco. Só quero adiantar para você que isso não fala das muitas palavras de afirmação que se espalha pelo Brasil, de que nós somos os generais, os governadores. Isso tudo é balela. Essa posição tem um sentido maior e mais profundo. Nós vamos tentar entender isso aqui. Mas a primeira coisa que eu quero que você entenda é que na salvação você é restaurado em sua condição, mas você também é restaurado em uma posição. Você é colocado em um lugar para fazer alguma coisa. Amém? Você é colocado em um lugar para fazer alguma coisa. Quem está sentado num trono não fica assistindo. Amém? Mas fica desenvolvendo uma realidade de autoridade. E nós vamos entender isso. E antes de entrar nisso, eu já adianto para você que essa posição devolvida é uma posição a qual Deus colocou o homem desde o começo, que é uma posição sacerdotal. Quando Deus nos reposiciona pelo Evangelho, nos coloca assentado com Cristo em lugares celestiais, Ele está nos colocando de volta em uma posição que o homem perdeu lá no Éden, quando ele passa pela queda. Posição que é a sua posição original. E essa posição original é uma posição sacerdotal. Para a maioria de nós, quando nós falamos de sacerdócio, a primeira coisa que vem à mente é Levítico, é a lei, é os sacerdotes da lei mosaica. Só que quando nós vamos entender sacerdote, falando desse reposicionamento do Evangelho, nós precisamos entender que a posição sacerdotal, ela é a posição original do homem, quando Deus estabeleceu no Éden. Posso ouvir um amém? Então eu queria ler com você rapidinho, e aí nós vamos dar um decorrer, porque a primeira coisa que eu quero que nós entendamos é a seguinte: quando Deus cria o homem, Ele coloca o homem em uma posição, e essa posição é sacerdotal. A primeira função do homem é uma função sacerdotal. Então, vamos ler no telão, Gênesis 1:26. Eu quero primeiro te mostrar isso, que o sacerdócio ele vem desde o plano original de Deus. E grave essa palavra, plano original de Deus, porque nós vamos entrando em um entendimento muito profundo aqui. Gênesis 1:26 diz assim: e Deus disse: façamos o ser humano à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele, repita assim comigo, domínio
sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os animais que rastejam pela terra. Versículo 27. Assim Deus criou o ser humano, a sua imagem, a imagem de Deus o criou, o homem e mulher os criou. 28. E Deus o abençoou, dizendo, e lhes disse, sejam fecundos, multipliquem-se, encham a terra e sujeitem-na. Ou seja, tem um domínio sobre ela. Mais uma vez ele repete, tem um domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, papapá. Veja isso, irmão, Deus cria o homem. E Deus cria o homem de que maneira? Com a imagem de Deus no homem. O homem era a própria imagem de Deus. Eu já falei isso algumas semanas atrás, acho que até a última pregação, e repito, quando a natureza, quando o cosmos olhava para Adão, ele via Deus, porque ele era a própria imagem de Deus. Posso ouvir glória a Deus por isso? E aí Deus, ele coloca o homem dentro da criação, dentro do cosmos, com essa imagem de Deus colocada sobre ele, estampada sobre ele, e diz, agora você vai dominar por toda essa realidade. Toda essa realidade vai passar pelo teu domínio. Você vai, a partir de agora, com a minha imagem, espalhar essa minha imagem por todo o cosmos. De que maneira? Dominando todas as realidades da terra e se multiplicando sobre a terra. Então você vai começar a se multiplicar tendo a minha imagem, e a partir disso a terra vai se enchendo da realidade de quem eu sou por meio do homem. Você viu, amém? Então vai pegando essas paradinhas aqui. Deus coloca a imagem dele em Adão. Adão começa a dominar toda a natureza, toda a criação. Com a imagem de Deus, ele começa a se multiplicar e espalhar por toda a natureza quem Deus é. Mostrando para a natureza, existe um Deus, existe uma glória, carregado da imagem de Deus por todo o cosmos. Posso ouvir um amém? Grave isso. Agora vamos olhar para Gênesis 2,15, só para fechar, porque eu gosto muito de Gênesis 2,15, eu gosto dessa frase. Rapidão, tem que voar aí, pesado. Vamos no galeto. E colocando, e o Senhor Deus tomou o homem e o colocou no jardim do Éden para cultivar e guardar. Então esse homem dominava sobre o Éden com a imagem de Deus em si, e ele também se multiplicava, multiplicando a imagem de Deus, mas ele também cultivava e guardava o jardim. Ele tinha uma responsabilidade de guardar o lugar da presença. Vou falar rapidinho aqui. Quando nós olhamos para o Éden, a primeira imagem que nós temos, eu que participei da IBD, como eu falei agora há pouco para você, nós temos aquela imagem do Éden apenas como um jardinzinho, né? Jardinzinho, Adão e Eva peladinho e tudo mais, né? Aquela coisa bem ambiental, bem ecológica. Só que, olhando para alguns outros textos das Escrituras, eu não vou entrar nisso, porque senão daí eu vou ficar bem louco aqui, não vai dar nada certo. Quando nós olhamos para todas as Escrituras, nós começamos a compreender que esse lugar do Éden, ele não era simplesmente um jardim no sentido ecológico, mas ele era uma habitação de Deus. Muito parecido quando nós olhamos para aquelas construções antigas, principalmente europeias, aonde você tem um vasto jardim e no final você tem um castelo. Quem já viu isso? Por quê? Porque a dinâmica do jardim era um grande espaço a qual Adão dominava, mas esse espaço era como se fosse a frente de um lugar maior, chamado Templo do Soberano e Eterno Deus, aonde Deus estava. O jardim, ele era a realidade que era cercada da presença e da glória de Deus, ou seja, ela era a própria habitação de Deus. Deus habitava no Éden com Adão, claro que no seu trono, porque qual que é, e aqui eu sei que começa a ficar um pouco confuso, mas qual que é a dinâmica do Éden? E tudo isso é muito importante. A dinâmica do Éden era a seguinte: Adão estava nesse lugar, fazendo tudo que eu falei para você, cultivando e guardando, grave isso, guardando o lugar da presença. Adão está nesse lugar. Por quê? Porque esse lugar, ele era um diálogo perfeito. Ele era uma harmonia perfeita entre céus e terra. As duas coisas, elas funcionavam juntas. Quem lembra no dia que Eva peca? Você lembra, né? Você estava lá? Mas você vai lembrar do texto, onde Eva peca. E aí a Bíblia fala que Eva começa a conversar com quem? Com a serpente. Aí eu pergunto para você, pô, mas a Eva não ia dar uma espantada por começar a falar com uma cobra? Tipo, tá aqui a cobra falando, louco. Não, cobra nunca falou. Nunca. Deus não criou cobra para falar. Mas do nada, Eva começa a conversar com uma cobra. A cobra falando e Eva, ei, como é que tá, cobrinha? Faz sentido para você? Não. Sabe por que não faz? Porque muito provavelmente, eu creio profundamente nisso, Eva não viu uma serpente. Ali é um tipo, ali é uma simbologia. Eva viu um ser celestial que caminhava na realidade do jardim e de toda a terra. Por quê? Porque na realidade do Éden, Gênesis 1 e 2, céus e terra são a mesma realidade.
Você tem que gravar essas paradas. Depois tudo isso aqui vai fazer muito sentido. Sei que agora é uma monte de informação. Mas céus e terra eram uma mesma realidade. E Adão era o responsável de trazer a realidade celestial espalhada por toda a terra. Porque havia um convívio, mas Adão era o responsável por guardar esse lugar da presença. Por isso que quando Satanás está no Éden, Adão errou. Porque não era o lugar de Satanás. Ainda que Satanás não tivesse caído, ele caiu depois. Mas aí, deixa quieto. E Adão espalha, ele é o responsável de espalhar a realidade do céu em toda a ordem criada. Posso ouvir um amém? Faz sentido até aqui? Muito confuso? Algumas coisas que eu não sei o que é. Mas vamos lá. Então, essa é a primeira manifestação que nós vemos sacerdotal na Bíblia. Adão criado para exercer influência sobre a terra, numa realidade que essa influência não é o domínio segundo o coração de Adão, mas é um domínio de acordo com a realidade do céu. É puxar o céu e espalhar o céu e a verdade de quem Deus é por toda a terra. Essa era a posição de Adão. E essa é uma posição sacerdotal. Essa é uma posição que nos mostra o primeiro sacerdócio. E antes de mais nada, dentro dessa ministração sobre sacerdócio, eu quero que você entenda uma coisa. Nós olhamos Adão sendo criado, colocado no Éden, para fazer alguma coisa. Posso ouvir um amém? Para fazer alguma coisa. Quando Deus salva você, Ele muda a tua condição, Ele muda a tua posição. Ou seja, Ele coloca você para fazer alguma coisa. Adão não foi colocado no Éden, agora é perfeição, vai pegar uma redinha, tomar uma água de coco, só alegria. Não, você vai fazer uma parada. Você vai espalhar quem eu sou pelo mundo. Tá fazendo sentido? Agora tá ficando mais claro, né, esse tipo de coisa. Você tá entendendo, irmão? O que eu quero que você anote nesse primeiro momento? Adão foi criado para fazer alguma coisa. E quando você é salvo, você é colocado numa posição para fazer alguma coisa. Amém? Vamos lá, segunda realidade sacerdotal. Cara, eu não vou falar de Noé, porque senão a gente vai se embolar mais um pouco ainda. Mas eu vou falar direto da realidade mais conhecida. Agora abra sua Bíblia em Êxodo 19. Êxodo 19. E agora o entendimento que nós precisamos ter aqui é que Adão peca, Eva peca, a humanidade cai, e agora essa posição, ela é perdida. Adão já não tem mais essa posição, ele já não é mais um representante direto de Deus. Agora a natureza olha para Adão e não vê mais Deus, por isso que a natureza começa a atacar Adão, começa a lutar contra Adão. Por quê? Porque a posição de Adão é perdida e ele é tirado do Éden, ele é tirado do lugar da presença. Então agora nós entramos em um segundo momento da história, o processo da obra da redenção. Deus em busca de fazer com que o homem volte a essa posição sacerdotal. E aí nós vemos vários movimentos. Eu queria falar de Noé, mas não vai dar tempo. Noé na posição sacerdotal é algo que eu acho muito maravilhoso, mas eu vou só citar aqui, para a gente não precisar entrar gastando muito tempo. Mas quando nós olhamos para a Arca de Noé, nós olhamos exatamente o processo da salvação. O processo da redenção. Porque nós vemos o mundo, depois da queda, completamente caído, e Deus encontrando um homem. E através desse um homem, Deus traz uma nova natureza. Deus traz uma nova realidade. E isso é a obra da redenção. Novos céus e nova terra. Uma nova natureza, um novo tipo de pessoa. Isso é a salvação. E a partir dessa realidade, quando Noé sai da arca, qual que é a primeira coisa que Noé faz? Quem lembra? Ninguém lembra. O quê? Ele faz um altar. Ele sai da arca, e daí Deus fala algo com ele, e ele faz um altar. O que nos mostra isso? Todo esse processo da obra da redenção. E esse homem que Deus escolheu para participar dessa nova criação, desse novo estilo de vida, o primeiro exercício dele, depois dessa nova natureza, é fazer um altar, exercer sacerdócio. Posso ouvir um amém? E nós encontramos isso com Abraão, nós encontramos isso com os patriarcas, até que nós chegamos no ponto principal da história. Nós encontramos isso no povo de Israel. E aqui está o chamado sacerdotal a Israel. Êxodo 19, versículo 1 diz assim: no terceiro mês, depois da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no primeiro dia desse mês, eles chegaram ao deserto do Sinai. Tendo partido de Refidim, vieram ao deserto do Sinai, no qual acamparam. Ali Israel acampou em frente ao monte, e Moisés subiu para encontrar-se com Deus. E do monte o Senhor o chamou e lhe disse: assim você falará à casa de Jacó, e anunciará aos filhos de Israel: vocês viram o que eu fiz aos egípcios, e como levei vocês sobre asas de águia, e os trouxe para perto de mim.
Agora, pois, se ouvirem atentamente a minha voz e guardarem a minha aliança, vocês serão a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. E vocês serão para mim o quê? Um reino de sacerdotes e uma nação santa. São essas as palavras que você falará aos filhos de Israel. Então, irmãos, aqui nós vemos todo o processo, várias coisas acontecendo antes de Moisés. E Moisés é aquele que participa do povo sendo tirado do Egito. E aí o povo é tirado do Egito pela liderança de Moisés. E eles chegam nesse momento. No momento de se encontrar com Deus, depois do cativeiro. Deus libertou, coisa boa, coisa alegria, coisa linda. E agora chegou a hora de se encontrar com Deus. E antes desse encontro, Deus fala uma palavra para Moisés. Moisés, vai ser o seguinte, cara. Você vai falar para o povo que eu libertei eles, que eu tirei eles com asas escondeadas, coisa linda, coisa bonita. E vai falar que se eles me obedecerem, eu vou realizar os meus intentos sobre ele, os meus desejos sobre o povo. E o meu desejo sobre o povo é que esse povo seja um reino de... Repara uma coisa, irmão, não é um reino com sacerdotes, o que seria Israel pouco tempo depois, mas era um reino de... A ideia de Deus não era ter uma tribo sacerdotal, mas era ter um povo sacerdotal, porque Deus criou o homem para o homem ser sacerdotal, para o homem exercer domínio e espalhar a realidade de quem Deus era sobre as nações da terra, sobre todos os povos, guardando e cultivando o jardim. E agora ele fala a mesma coisa a Israel: eu vou fazer de vocês um reino sacerdotal, para que vocês mostrem para todas as nações quem eu sou, do que eu gosto, como eu quero que a vida seja vivida. Faz sentido para você? E aí ele diz isso, então todo mundo vai ser sacerdote. E ele falou, ó, vai ter um processinho aqui, mas eu quero que toda a galera entre no monte. Se você ler o texto de Êxodo 19, Deus falou, ó, não dá para tocar o monte, tem que se purificar, tudo, mas quando eu chamar o povo, a buzina tocar, cara, manda toda a galera cair para dentro. E eu vou fazer de todo mundo sacerdote. E aí quem lembra o que acontece com a história? Deixa eu perguntar uma coisa para você. Deus diz para o povo, eu quero fazer de vocês um reino sacerdotal. Pergunta técnica, deu certo? Sim ou não? Sim ou não? Sim ou não? Quem vai dizer? Diz não. Não. Você acha que não? Isso aqui. Essas perguntas são horríveis, né? Claro que deu, irmão. Quem que disse que não? Paulo vai dizer, porque Jesus... Não, todo mundo disse não. Não vem que não tem, né? Coitado do Valdeco. Sabe por que deu certo, irmão? Porque Paulo vai dizer que Jesus Cristo é judeu segundo a carne. E a partir de Cristo existe uma tribo sacerdotal saindo. Aqueles eram os filhos de Abraão. O plano de Deus sempre deu certo. Ele sabia que o povo ia rejeitar. E o nosso entendimento assim, e normalmente tem bastante irmão que está lendo o Antigo Testamento, que me conta umas coisinhas, me faz umas perguntas, e a nossa impressão sempre é tipo assim, pô, Deus se perde o tempo inteiro, né? Tipo, cara, mas esse Deus está perdido. Irmão, Deus nunca perde o controle. A ideia do reino sacerdotal deu certo, e com Israel, porque Jesus é israelita. Posso ver, amém? E dele nasceu um povo sacerdotal. Nós já chegamos lá. Mas Deus fala isso, só que naquele momento o povo anda para trás. Jeremias 7:21 vai dizer que o povo anda para trás. Quando o povo começa a ver Deus descendo no monte, depois você tem que ler esse texto em casa. Deus começa a descer no monte e aí o povo começa a ficar com medo. Só que Deus chamou o povo para entrar no monte. E aí o povo tudo com medo diz, cara, vamos fazer um negócio. É melhor a gente não entrar nessa parada. Vamos fazer assim, Moisés fala, ou melhor, Deus fala com Moisés fala para nós e está tudo resolvido. Porque se nós vermos Deus, falarmos com Deus, nós morreremos. Essa foi a resposta que o povo dá para Deus. E o que eu queria que você entendesse aqui, irmão? Essa é a resposta que a maioria dos crentes tem dado nesses dias. Não, vamos fazer o seguinte, Davi. Fala você com Deus, e aí você vem e conta para nós. É assim ou não é? Quem lembra quando Moisés sobe no monte? Lembra aquele dia, a gente estava lá jogando futebol? É engraçado isso, né? Quem lembra aquele texto que Moisés sobe no monte e não volta mais? O que o povo faz quando Moisés sobe? Quem lembra disso? O que o povo faz? Um bezerro. Só que esse texto é um dos textos mais engraçados da Bíblia. Porque o negócio é assim, o povo chega e fala, viu, Arão, é com Arão a conversa, Arão, o tardo Moisés sumiu, tirou nós do Egito, libertou nós, sumiu a praga. Então assim, pra gente não ficar sozinho, vamos fazer um bezerro. E aí nesse bezerro, e aí a frase é a seguinte, irmão, depois você lê lá, façamos um bezerro, o pessoal trouxe as joias, as mulheres trouxeram os brincos, colar, coisa nada, façamos um bezerro, adoremos o bezerro e façamos uma festa ao Senhor. É isso que o povo fala, esse olho fala, mas é pro bezerro, para Deus? Sabe qual que era o problema do povo, irmão? O problema do povo não era com Deus,
problema do povo era que Moisés tinha sumido. O bezerro não substituiu Deus. O bezerro substituiu Moisés. Você viu bem aqui? O problema deles era, cara, agora nós não temos ninguém para fazer as paradas por nós. Ninguém vai até Deus por nós. Ninguém agora é mediador, então vamos trazer um mediador. E muitas vezes, irmão, a nossa resposta a um sacerdócio é muito parecida com essa. Davi, esse negócio de orar não é comigo. Claro, você é preguiçoso. Você é sem vergonha. Posso ouvir um amém? Porque se você é um sacerdote, você vai aprender que esse negócio é com você. Por isso você tem que estar aqui semana que vem, mesmo que às vezes eu sou meio duro. Mas eu preciso. Posso ouvir um amém? Davi, mas não, esse não é meu dom. Que dom, irmão? Entra no negócio que Deus te dá o dom. É assim que funciona. Esse é o processo. Mas é que esse aí... Sabe qual que é o problema, irmão? A nossa resposta é a mesma dos israelitas. Se eu for até essa parada aí, eu vou ter que morrer. E eu não estou afim de morrer. Por isso que nós também, como povo de Israel, num convite ao sacerdócio, nós damos alguns passos. Mas é que deu um morro. É que tem gente que eu vejo na cara, irmão, e aí dá um monte de desculpa, como se eu fosse bobo. Assim, irmão, eu não sou bobo. Eu tenho, como é que o Ricardo fala? É só o jeito de andar, só o trote. O jeitinho de andar é meio de bobo, mas não sou bobo. Não, mas é que não sei o que lá, não sei o que lá. Mas eu vejo na cara que a pessoa está dizendo, é que eu vou ter que ter comprometimento, né? Aí eu vou ter que morrer. Porque aí, se eu entrar nessa parada com vocês, Davi, aí eu vou ter que começar a não poder mais faltar culto. Quando eu tiver chovendinho assim, quentinho, tá hoje, cara. Assisti como que é o programa lá? Não é mais o Faustão, né? É o Luciano Huck. Assisti um negocinho, né? Por quê? Porque eu vou ter que morrer. E toda vez que Deus chama você para um lugar, Ele arranca alguma coisa de você. Ele faz com que você morra um pouco mais. Para as suas vontades, para o seu querer. Só que essa é a vocação a qual você foi criado. Você foi criado para o sacerdócio. E quando você dá passos para trás em relação ao sacerdócio, você está falando, eu não quero viver aquilo que eu fui criado para viver. Porque você foi criado para o sacerdócio. Lembra que eu falei para você lá no começo, que se você entendesse essa série de mensagens, você nunca mais ia cair naquelas confusões de, o que eu tenho que fazer na vida? Meu Deus! Você foi criado para o sacerdócio. E quando você entende a função sacerdotal, você sabe o que você tem que fazer todo dia quando você acorda. É claro para você. Em alguns momentos você fala, Deus, eu preciso de uma direção, preciso de uma sabedoria, preciso de uma parada aqui, mas eu sei aonde eu estou colocado, porque eu fui assentado com Cristo em lugares celestiais. Ele me colocou em uma posição. Está fazendo sentido, meu irmão? Israel diz, não vai dar para nós, porque vai ter que morrer. Por isso que nós temos na igreja, talvez 20, 30% de pessoas que trabalham, que servem. E uma boa, eu falei 20, 30, então 80, 70, que dizem, eu não estou a fim de morrer. Eu quero mais ouvir uma palavra, sabe, pastor? O negócio é mais esse lugar aqui, ó. Bom, isso não existe. Lembra que quem não estava semana passada, eu vou ter que contar para você. Jesus, ele conta algumas parábolas, ele diz assim, que se você não multiplica aquilo que ele colocou em sua mão, no serviço, fazendo algo para Deus, o que vai acontecer? Quem estava aqui semana passada? O que vai acontecer? Fala, Dani, com vontade. Isso é o evangelho, ele tem medo de falar do evangelho, né? Vai pro inferno, irmão. As parábolas de Jesus, não sou eu que estou dizendo, é Jesus. Ele falou, o Senhor vai vir e vai falar, você não fez nada, eu vou lançar você onde é choro e ranger de dentes. Serviço a Deus é a resposta que nós damos à obra da redenção, ao reposicionamento que Ele nos coloca. Então, irmão, quando a voz que vem hoje, a minha, você, e cara, eu quero fazer de você um sacerdote, eu quero colocar você em uma posição para um serviço, e não só para um serviço. Nós vamos entender muito sobre sacerdócio aqui, pelo menos eu espero. E quando você diz não, eu vou ficar aqui no meu cantinho, você está negando aquilo que você foi criado para viver, sacerdócio. Todo mundo aqui tem algo a entregar ao Senhor. Os serviços, todo mundo aqui. Eu não estou falando que você vai pregar. Eu não estou falando que você vai ser um teólogo. Mas eu falei, e eu disse semana passada, eu vou repetir, que tinha gente que não estava, vou repetir. Nunca mais venham me falar, eu não quero mais ouvir. E quando que vai ter umas pizzas aí? Eu sei lá, cara, faça você, eu vou ter que fazer pizza. Ô irmão, já chego aí, vou fazer uma pizza aqui, já vou pregar. Vamos lá, irmão. É só fazer. Nós estamos quantos meses aqui? De novembro até agora. Quantos meses que dá? 6 meses? Alguém tinha que ter feito uma pizza lá já. Eu não vou fazer, irmão, porque eu não sei fazer nada. Eu faço arroz, uma porcaria do arroz. Você não vai querer uma pizza minha. E também porque não é sobre uma pessoa. E eu não estou falando que nessa igreja não serve, porque essa igreja serve muito. Aqui muita gente serve. Eu só estou mostrando para você uma realidade. Estou mostrando para você um ponto aqui, um pontinho. Só para dar exemplo mesmo.
Não é uma crítica à comunidade, porque nós somos uma comunidade de muitas pessoas servindo. Mas nós temos que ter esse entendimento de que o Senhor nos chama ao sacerdócio. Só que o sacerdócio não é só sobre fazer pizza. Esse que eu estou dando exemplo aqui para você entender. Porque o sacerdócio é uma coisa maior que isso aqui. Nós vamos entendendo um pouquinho mais. Então nós olhamos essa realidade do chamado de Deus ao povo. E o que Deus desejou sempre foi um povo sacerdotal e não uma tribo. E aí por conta da rejeição da voz de Deus, Deus estabelece em Israel uma tribo sacerdotal, a tribo de Levi. Agora todos os descendentes de Levi, eles estariam envolvidos com o sacerdócio. Eles seriam aquelas pessoas que estariam envolvidos diretamente com o serviço a Deus. Essa era a função de vida deles. Eu vou falar mais sobre o sacerdócio levítico, mas primeiro eu quero mostrar para você que essa realidade, que foi a realidade de Adão, a realidade de alguns homens da Bíblia até Êxodo 19, o chamado de Deus, a vontade de Deus de ter um povo sacerdotal, agora ela se manifesta na obra da redenção, em mim e em você. E agora eu quero que você abra sua Bíblia em Apocalipse primeiro, depois eu leio Pedro. Apocalipse capítulo 5. Se você está com a sua Bíblia, eu queria que você abrisse ela. Apocalipse 5:8. Olha isso. Isso aqui para mim é forte demais. E quando ele pegou o livro, os 4 seres viventes, os 24 anciãos se prostraram diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E cantavam um cântico novo, dizendo: digno és de pegar o livro e de quebrar os selos, porque fosse morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Olha para mim. Quem aqui foi comprado pelo sangue de Jesus? Lá na cruz, Jesus comprou você. Deixa eu perguntar uma coisa agora técnica para você. Para que Jesus te comprou? Ele comprou você para quê? Ah, eu vim no curto, Davi. Não. Ah, eu sou crente. É evangélico que diz, né? Lá em Linópolis, só um parênteses aqui. Lá em Linópolis o Arthur se diverte. Que lá, por conta de ser uma cidade pequena, tem algumas igrejas evangélicas e elas têm algumas críticas pesadas a elas, né? Daí os irmãos de Linópolis lá, eles falam assim: ainda bem que nós não estamos na evangélica, né? Aí o Arthur fala: cara, o que será que nós somos? Porque aí eles falam: ainda bem que nós não estamos na igreja tal lá, e ainda bem que nós não estamos na evangélica. E o Arthur: mas nós não somos evangélicos. Não, a evangélica faz aquelas coisas, aqui não tem aquelas coisas. Daí é problemas de igreja, né? Sem criticar ninguém. Então por que eu fui comprado? Eu fui comprado para quê? E aí a canção diante do trono de Deus vai nos dizer para quê? Versículo 10. E para o nosso Deus, compraste para Deus, que procede de toda tribo, língua, povo e nação. E aqui está o porquê. E para o nosso Deus os constituísse reino e quê? Sacerdotes. E eles reinarão sobre a terra. Agora volta ali no capítulo 1 de Apocalipse, rapidão. Vamos ler os textos e a gente fala um pouquinho deles. Apocalipse 1. Não anotei o versículo. Não anotei o versículo. Aqui, versículo 5. E da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes para seu Deus e Pai. A ele a glória e domínio para todo sempre. Amém. Irmão, ouça algo com atenção. A palavra redenção, ela tem um significado de compra. Quando nós falamos da obra da redenção, fomos redimidos em Cristo pelo sangue do Calvário. Nós somos comprados. E comprados para quê? Quando nós falamos da libertação de Jesus, não é uma libertação para sermos livres. É uma libertação do pecado. Mas a partir do momento que eu sou comprado por Cristo, agora Ele tem um direito sobre a minha vida. E Ele me compra para alguma coisa. Ele me compra para sacerdócio. Ele me compra, o texto diz isso, e ele compraste os homens de toda tribo, língua, povo, nação, e fez deles algo, comprou eles por um motivo, comprou eles para fazer deles sacerdotes, para fazer um reino sacerdotal. Irmão, você tem uma função como cristão, a não ser que você não nasceu de novo, aí você não tem, mas você foi comprado por Cristo para o exercício sacerdotal, para ser um sacerdote. Posso ver um amém? O que é sacerdote? Vamos chegar lá, tenha calma. Mas tenha esse primeiro entendimento. Vamos ler junto. 1 Pedro.
capítulo 2. E esse é bem famoso. Eu sei que pode ser um pouco cansativo algumas coisas, mas nós precisamos desse entendimento, para daí nós entrarmos em algumas aplicações. Eu preciso que você entenda, como eu falei, expanda o seu entendimento, e aí nós vamos entrando em algumas realidades. 1 Pedro 2, e eu preciso ler com você o versículo 4, diz assim: chegando-se a ele, a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus, eleita e preciosa. Também vocês, como pedras vivas, são edificados, repita-se comigo, casa espiritual, para serem o quê? Sacerdócio santo, a fim de oferecerem sacrifícios espirituais, agradáveis a Deus, por meio de Jesus Cristo. Veja, nós somos pedras vivas, e eu vou chegar nessa parte, nesse texto nós vamos ler de novo em outro momento, formando uma casa espiritual. E nessa casa, o que nós fazemos aqui? O que nós fazemos nessa casa chamada igreja? Exercemos sacerdócio. Exercemos o serviço sacerdotal. Agora pula a leitura lá para o versículo 9, diz assim: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Presta atenção nesse texto. Você consegue perceber alguma semelhança desse texto com outro texto? Com a mesma coisa que Deus fala a Israel em Êxodo 19. Vocês serão para mim uma propriedade exclusiva. Vocês serão uma nação santa. Vocês serão um reino sacerdotal. E a mesma coisa. Por isso que eu falei, não deu errado. Não foi vazio o que Deus fala a Israel. Israel andou para trás. Mas ele diz agora, esse povo redimido, e o nosso assunto aqui é a igreja. Nós estamos em busca de entender o que é a igreja. Pedro vai dizer, esse povo reunido como igreja, esse povo agora é uma propriedade exclusiva de Deus, uma nação santa e um sacerdócio. Vocês são esse sacerdócio. Vocês foram comprados para esse sacerdócio. Irmão, deixa eu repetir, porque é o primeiro entendimento que eu preciso que você tenha nessa noite, nessa série. Eu vou continuar semana que vem, nós seremos bem práticos semana que vem, mas eu primeiro preciso que você entenda que você é um sacerdote. Existe um chamado sobre você. Qual é o meu chamado? Sacerdotal. Existe uma vocação dentro do teu chamado. Eu tenho uma vocação, você tem outra. Você viu, amém? Mas você tem um chamado sacerdotal. Você foi chamado para fazer aquilo que a tribo de Levi fazia diante do tabernáculo. Nós vamos falar sobre isso. E aí a coisa vai ficar boa. Semana que vem nós vamos entrar aí, nós vamos entrar na glória, na Shekinah, e coisa arada. Você viu, amém? Mas hoje eu preciso trabalhar o teu entendimento. O entendimento de que nós somos sacerdotes. A partir desse lugar, eu vou encerrar com isso aqui. Vai dar tempo de eu ler os últimos versículos. A partir desse entendimento, agora eu entendi que eu sou um sacerdote. Eu não sei ainda o que é sacerdote, Davi. Eu estou perdido na parada, mas você vai entender. Mas eu entendi que eu sou um sacerdote a partir do momento que eu sou redimido. Agora eu entendo que essa posição a qual Jesus me coloca uma vez mais, essa é a posição da igreja. A igreja está numa posição. Qual posição? Sacerdotal. Naquele restaurar da posição, para cumprir o quê? Para cumprir uma realidade, a realidade da obra da redenção. E qual é essa realidade? Deixa eu ler um texto com você. Vamos lá, você já vai entender, eu já vou resumir tudo, só vou trazendo os entendimentos e a gente vai resumindo depois. Colossenses 1:20, leia esse texto comigo, olha o que ele diz. Essa é a vontade daquilo que Deus tem para fazer por meio da obra da redenção. Colossenses 1:20 diz assim, e que havendo feito a paz pelo sangue da cruz, por meio dele, repita assim comigo, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Irmão, quando nós falamos dessa obra da redenção, que nos faz sacerdotes, nós vemos Paulo dizendo que a ideia de Deus nessa obra é reconciliar. O que significa reconciliar? Se é reconciliar, logo nós entendemos que já era conciliado. Sim ou não? Já era uma mesma realidade. O que? Céus e terra. Céus e terra eram uma mesma realidade. Amém ou não? E agora, pela obra da redenção, Paulo vai dizer, a ideia de Deus é reconciliar uma vez mais céus e terra numa mesma realidade. E como que isso acontece? Por meio da posição que a igreja está. Por meio do lugar que nós somos colocados. Agora essa reconciliação, ela está acontecendo por meio de um povo. Por isso que esse povo precisa ter um entendimento. O entendimento de que esse povo
ainda que vá fazer alguma coisa, a ideia não é fazer alguma coisa apenas. Esse povo redimido, ele não está indo para um lugar. Esse povo está em busca de atrair o lugar, reconciliar em Deus uma vez mais céus e terra. Por isso o entendimento também que eu preciso que você tenha é que a ideia de Deus com a obra da redenção e com o sacerdócio não é nos levar para o céu. Você não vai para o céu, irmão. Sabe aquele meme do Capitão Nascimento? Não vai subir ninguém. Se eu morrer hoje, Davi, eu vou para o céu. Hoje sim, mas a ideia de Deus não é levar você para o céu. A ideia de Deus é reconciliar uma vez mais céus e terra. E qual que é o caminho para isso? Sacerdócio. Sabe por quê? Coloca para mim lá o meu desenho. Coloca o meu desenho lá, Jason. Quero que você entenda isso para nós encerrarmos. Para você entender a grandeza do que estamos falando. E semana que vem a gente aplica um pouquinho mais. Na obra da redenção, a ideia de Deus é reconciliar uma vez mais céus e terra. A mesma realidade que estava no Éden. Amém ou não? A mesma realidade que o primeiro sacerdote, Adão, vivia. E agora, por meio da realidade da redenção, Deus está uma vez mais fazendo a mesma coisa. E agora nós temos céus e terra, só que eles estão desvinculados. Eles não estão juntos. Não é mais a realidade que Adão vivia. Só que aí, por meio da obra da redenção, Deus colocou de volta a natureza dele no peito do homem, fez o homem de volta, a imagem de Deus. E colocou agora esse que estava a imagem de Deus. Adão tinha uma posição, ele estava no Éden, e agora Deus reposiciona você em lugares celestiais. Para quê? Para estar em um lugar de intercessão. Repita assim comigo, intercessão. Sacerdócio fala de intercessão. Sacerdócio fala da posição da igreja, e a posição da igreja é intercessão. Qual é a posição da igreja? A igreja, ela está entre os céus e a terra, em busca de exercer sacerdócio, para fazer com que uma vez mais seja reconciliado céus e terra em uma mesma realidade. Você ouviu um amém? Agora deixa eu ser prático com você para nós terminarmos aqui. Você é um sacerdote. Pode deixar esse desenho por causa da vida. Né? Você é um sacerdote. Você foi reposicionado nesse lugar como igreja, como povo de Deus. E agora você está em uma posição. Deus colocou de novo a imagem dele em você. E agora você está nessa posição de exercer sacerdócio para trazer a realidade do céu e da terra. Irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. Hoje, céus e terra não estão mais em uma mesma realidade como era no Éden. Porém, Deus levantou um povo sacerdotal. E quando nós olhamos para o sacerdócio levítico, nós olhamos uma dinâmica. Talvez semana que vem eu fale um pouquinho mais, mas dá tempo de eu citar isso aqui para você. Na dinâmica do sacerdócio levítico, existia os sacerdotes. E os sacerdotes, eles eram responsáveis de cuidar do tabernáculo. Porque aonde existe sacerdócio, existe tabernáculo, que era o lugar aonde Deus descia. E aí naquele sacerdócio, naquele tabernáculo, existia um espaço final, o Santo dos Santos. Lá existia uma arca, amém ou não? E nessa arca existia um altar ali por volta, e ali existia um fogo. Só que esse fogo, ele não foi os homens que acenderam, não foi o sacerdote que acendeu. Esse fogo foi um fogo que Deus acendeu do céu, quando se inaugura o tabernáculo, no último capítulo de Êxodo, que eu não lembro qual que é, 40 e vai lá bordado. E aí existia essa realidade, ou seja, o céu e a terra não estavam mais reconciliados por conta da queda do homem, depois que Adão perdeu aquela posição. Mas agora, Deus estabelece um tabernáculo e um serviço sacerdotal, para quê? Para que uma vez mais, céus e terra tenham pelo menos um lugar do mundo, onde céus e terra estejam reconciliados. E pelo menos um espaço de todo o cosmos, havia um lugar onde céus e terra estavam uma vez mais vivendo a mesma realidade, juntos, como era no Éden. Que lugar que é esse? O Santo dos Santos. E agora, isso é o sacerdócio levítico. E agora, a Bíblia vai dizer que eu e você, comprados por alto preço, somos colocados como sacerdócio. Para quê? Para que exista agora uma mesma realidade que havia no Santo dos Santos. Um único lugar no mundo, onde existem duas realidades, céus e terra, dialogando constantemente sobre a face da terra, levando a imagem de Deus a todo o cosmos, fazendo com que céu e terra estejam novamente na mesma realidade. Você consegue entender? Eu sei que é difícil, irmão, eu sei que é meio pesado, essa pregação é um pouco mais... Mas eu preciso que você entenda isso. Por quê, irmão? Por isso que você não pode se dispersar com a Catarina, irmão. O que eu estou falando aqui é muito maior que a Catarina.
Posso ver amém? É sério, irmão? Porque isso aqui vai mudar o teu amanhã. Sabe por quê? Olhe para mim. Existe um único lugar na terra, que é a interseção entre céus e terra. Ou seja, nessa interseção existe tanto céu como terra. Céu e terra estão dialogando, como era no princípio. E que lugar que era esse? No sacerdócio levítico, o tabernáculo, Santo dos Santos. E agora? Agora é a igreja. Agora é eu e você. E por que você não pode se dispersar com a Catarina, irmão? Sabe por quê? Porque amanhã você vai acordar, você vai sair da tua casa, você vai chegar lá no teu trabalho, e lá no teu trabalho haverá um espaço em todo o universo que está estabelecido, uma mesma realidade, céus e terra no mesmo lugar. Ah, irmão, pelo amor de Deus. Aí você, como um crente que se distrai com a Catarina, a pessoa vai contar um problema para você, e você vai falar, pois é, né? Só que o céu está dentro de você, irmão. Você pode pegar o céu e falar, céu, desça até o problema dessa pessoa e toque ela com a sua glória. Por quê? Porque o lugar da intercessão é o lugar onde há a manifestação da glória de Deus. Esse era o Santo dos Santos, e essa é a tua posição hoje. Você está nesse lugar. Amanhã você vai sair, sabe o que você é, irmão? Um tabernáculo ambulante. A glória sendo carregada. Pena que eu não posso dar a volta por causa do fio, que droga. A glória sendo carregada. Por onde você for. Amanhã você vai encontrar um depressivo. Você vai encontrar um enfermo. Amanhã você vai encontrar um desviado. Amanhã alguém vai fechar você no trânsito. Amanhã você vai ter conta para pagar. E eu pergunto, quanto da realidade celestial vai ser atraída nesse lugar sacerdotal que você está? Davi, eu nem sei o que é sacerdote, você não precisa nem saber agora. Você vai saber semana que vem. Mas hoje eu quero que você entenda a posição que Deus colocou a sua igreja entre céu e terra, fazendo com que o céu uma vez mais desça a terra. Por isso que quando Jesus ensina a orar, ele diz, orem ao Pai dizendo que seja feita na terra como é no céu. Porque vocês não estão aqui em busca de ir para o céu, fazer as coisas certinho para ir para o céu, não! Vocês estão aqui para reconciliar junto comigo céus e terra, uma vez mais, uma mesma realidade, um diálogo eterno. Por isso que você tem que ser um crente fervoroso, um crente bom. Sabe o que é o crente bom? O crente bom, irmão, é aquele que sabe que tem anjo ao teu redor, no teu rolê. Ah, fala sério, cara. Você não acredita nessas coisas? A Bíblia fala que ele envia os anjos ministradores para nos guardar, para nos trazer algumas instruções, dependendo do caso. Por quê? Porque nós estamos vivendo em duas realidades o tempo inteiro. Nós estamos na terra. Amanhã você vai colocar a mão lá no teu exercício do trabalho. Mas dentro de você existe uma coisa que não existe em nenhum outro lugar da terra, que é o céu. Que é a mesma presença que estava sobre o propiciatório no Santo dos Santos, que se algum homem chegasse sem a instrução correta, morreria, porque era o próprio Deus habitando naquele lugar. E agora está no seu povo sacerdotal, tabernáculos ambulantes que andam sobre a terra. Só que você percebe, irmão, que se você não entender isso, amanhã você é igual ao teu colega de trabalho. Você está na mesma pegada que ele. Vai ter um corte na empresa, você já está chorando no banheiro junto com o colega. Meu Deus! Cara, você está em contato com o céu. Diga um amenzinho assim, só para dar uma emocionada no pregador. Diga um amém, amém! Diga assim, yeah! Eu não sou o Arthur, irmão. Mete um uau! Pode meter, cara. Desde que você reaja a essa parada, cara. Porque quem aqui nunca leu sobre o tabernáculo de Moisés? Nunca leu. Nunca, Davi. Ah, aqui. Quem nunca leu sobre o tabernáculo de Moisés? Você não sabe o que eu estou falando aqui. Nunca. Não tem problema não, fica assim, aqui é casa, aqui é família. O resto leu. Tem uns aí que eu duvido. Amém, vou acreditar em você. Vamos lá. Se você não leu, quem não leu, cara, lição de casa. Você vai abrir a tua Bíblia essa semana e você vai ler e você vai ver o que tinha lá. O que acontecia. Sabe, irmão, quando você estiver nos momentos de aflição na tua vida, você vai lembrar que a Bíblia fala que no tabernáculo existia a nuvem da glória sobre ele. E agora ela está sobre você, que é um sacerdote. Uhul, uau! Só para terminar, tô terminando já, vou acabar. Daí você mete uns uau aí, nós terminamos. E aí, de repente, sabe o que acontecia? A nuvem subia e ia para outro lugar. E aí os sacerdotes saíam loucão, tirando as estacas, desmontando o tabernáculo. Porque a nuvem de glória guiava eles para onde eles tinham que ir. A nuvem levantou, Deus está indo para outro lugar, vamos junto. E eles iam. De noite, havia uma coluna de fogo que aquecia e iluminava.
De dia, essa nuvem também os cobria, para que eles não fossem desgastados pelo sol quente do deserto. E a nuvem guiava eles. Tem alguém aqui nessa noite precisando de direção? Se você é um sacerdote, simplesmente busca o Senhor, que a nuvem levanta e guia você. Davi, eu tô meio perdido, eu acho que eu não sou essa parada aí não. Pede para algum sacerdote orar por você. Senhor, ora por mim, cara. Eu tô precisando de uma direção. E aí a nuvem vai subir e se movimentar. Posso ouvir um amém? O tabernáculo, o santo dos santos, toda aquela realidade levítica do sacerdócio, era o lugar da glória de Deus. Era um pedaço do trono dos céus na terra, que agora está em mim e em você, por meio da intercessão, que é a igreja de Jesus, que exercita sacerdócio. Por isso, irmão, terça-feira, eu já vou terminar, mas terça-feira nós estamos tudo aqui. Aí tem uns irmãos que acham que nós é meio bobo, porque aí eles não vêm, daí eu penso, acho que eles ficam perdendo tempo aqui, né? Eu vou te contar uma parada que acontece aqui. Nós estamos exercitando o sacerdócio. E nós estamos envolvidos com a glória, que nós não podemos ver, mas nós estamos executando essa glória, se envolvendo com essa glória no exercício sacerdotal, como se nós estivéssemos naquele lugar. E aí sim você começa a experimentar da realidade sacerdotal. Eu vou falar disso semana que vem. Estou só dando uma pincelada para terminar. Posso ouvir um amém? Alguém que entendeu alguma coisa, ainda que um pouco difícil de entender? Alguém entendeu? Eu entendi só o final, Davi. Tá ótimo, não tem problema. Mas saiba que existe uma realidade a qual Deus nos chama para viver debaixo da glória dele, para ser guiado pela glória dele, para fazer com que essa glória seja espalhada pelo mundo. Irmão, quem que trabalha com o público aqui? Amanhã, segunda-feira, você vai com o público? Cara do céu. Amanhã tem o pessoal que fica atrás do computador, talvez seja um pouquinho mais difícil. Mas você que está no público, irmão, leva o céu até onde você vai. Você vai encontrar gente atribulada. O que tem de gente atribulada, irmão? Né? Essa nossa sociedade é uma sociedade de gente cansada e atribulada, no sentido de desgaste físico, emocional. E aí tem lá o coleguinha de trabalho que ficou 2 horas ouvindo Davi e não faz uma oração pelo desgraçado, sendo que o céu está aí em você, irmão. Você tem 2 opções, irmão: viver isso ou ficar só me ouvindo aqui. Vai ser chato. Posso ver mesmo? Sou chato às vezes, né? Às vezes só, você vê legal. Mas viva essa realidade. Entra nesse lugar. Quando Deus chama, e eu termino com isso, quando Deus chama a tribo sacerdotal de Levi, ele diz assim: existiam 2 realidades, que são 2 realidades sacerdotais. Semana que vem a gente vai entrar nelas com um pouquinho mais de atenção. A primeira é que sacerdócio fala de acesso. Você tem acesso ao Pai, você tem acesso ao trono, você tem acesso a Deus, você não precisa de um mediador. Cristo já é o mediador, você tem um acesso aberto. E a segunda realidade, quando Deus chama a tribo de Levi para o sacerdócio, ele diz assim, presta atenção nisso, nós vamos orar. Ele fala: então galera, deixa eu falar uma parada para vocês. Vai funcionar da seguinte maneira: eu escolhi vocês para serem a minha tribo sacerdotal, para cuidar do que é meu, para estar envolvido com as minhas paradas. Então vai funcionar da seguinte maneira: todas as outras 11 tribos, elas vão ter uma porção na terra. Tribo de Gad, tribo de Judá, porçãozinha. Tribo de Benjamim, porçãozinha. Tribo de... diz um aí. De Ruben, de Naftali. Cada um vai ter uma porçãozinha. Só que vocês, aí eu fico imaginando, não foi assim porque ele falou com Arão, né? Mas vamos fingir que estava tudo os sacerdotes lá, toda a tribo de Levi. Só que com vocês não vai ser assim. Vocês não terão uma porção na terra, porque a porção de vocês... todo mundo tem uma terrinha para si. Vocês não. Vocês têm algo maior. Vocês têm a porção de vocês. Vocês não precisam de uma terra. Vocês não precisam de armas de guerra para ir para a guerra. Vocês nem vão ir lá. O trabalho de vocês vai ser estar diante de mim, me conhecer, e eu cuido de vocês, porque a porção de vocês sou eu. A galera vai plantar, vai colher, vai ter um monte de coisa. E isso que é massa. Porque aí muitas vezes a gente ouve: mas eu queria uma terra para eu plantar, vender. Só sabe qual que era a dinâmica do sacerdócio levítico? Era assim: a galera recebeu uma terra, e essa terra eles plantavam, colhiam, sabe o que eles faziam? Eles levavam para o templo, para o tabernáculo. E sabe quem que comia os frutos da terra? O sacerdote. Opa, tá bom. Sabe por quê? Porque eles tinham um Senhor, e tudo aquilo que era do Senhor era deles. Tudo que entrava no tabernáculo
A lei mosaica vai dizer, vocês vão comer, vocês vão viver regalado, vocês não vão passar necessidade, porque tudo que eu tenho é de vocês. E eu sou completamente de vocês. Sabe o que é ser sacerdote, irmão? Você não tem raízes aqui. Sabe quem foi um sacerdote? Aquele homem que fala que saiu da sua terra, da sua parentela e foi para um lugar que ele não sabia onde era. Sabe por que ele não sabia que lugar que ele estava indo? Porque o que ele estava procurando ainda não existia. Porque ele procurava uma pátria superior. Ele não teve raízes na terra. Ele viveu em tendas, porque ele estava vivendo de acordo com a voz, com o movimento da nuvem e com o chamado que Deus tinha como um sacerdote. A porção dele não era terra. Ele foi um homem rico, Abraão, um homem rico, mas ele não construiu casa. Ele viveu em tendas, porque ele procurava uma pátria superior, porque a porção dele era o céu. Ele vivia do céu, ele comia do céu, ele era guiado pelo céu, ele era direcionado pelo céu, ele falava do céu, ele vivia pelo céu, porque ele era a interseção entre céu e terra. A glória estava sobre ele. Posso ouvir um amém, irmão? Você entendeu alguma coisa essa noite? Vamos orar? Vamos orar nessa noite. Eu quero só fazer uma oração e pedir que Deus ative em você essa mensagem, esse desejo por viver para Deus. Eu vou falar de maneira mais prática sobre o que é ser um sacerdote no domingo que vem. Eu precisava hoje trabalhar o nosso entendimento aqui sobre essa realidade, e domingo que vem nós tratamos de algo mais prático sobre o que fazemos agora diante desse entendimento. Mas hoje eu queria que você orasse. Feche os seus olhos.